O declínio inevitável da Marinha Real Inglesa, por Almirante Sam Guderian. Na realidade, as forças navais de muitas monarquias são chamadas de Royal Navy, mas sempre em conjunto com o nome do país, com a Royal Norway Navy ou Royal Danish Navy. No entanto, há apenas um país no mundo cujas forças navais são conhecidas simplesmente como Royal Navy, sem referência ao nome do país. Esta é a força naval do estado oficialmente conhecido como Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Comumente chamado de Inglaterra pelo público, o nome Royal Navy foi oficialmente adotado durante a restauração inglesa sob o rei Charles II em 1660. A história da Grã-Bretanha abrange 1500 anos. Nos últimos 500 anos deste período, eles se tornaram marinheiros em cerca de metade dos 500 anos. Entre os séculos 15 e 20, eles foram os líderes tanto em hard power quanto em soft power nos oceanos e mares do mundo. Com um estado insular e um estado sob pressão constante do continente europeu, eles tomaram seu lugar no centro da história mundial moderna, com muitos valores agregados que eles criaram na história mundial. Eles se tornaram o estado que levou o imperialismo católico, que Portugal e Espanha começaram no século XV para o imperialismo capitalista global após a Holanda. Eles se tornaram os representantes do imperialismo em todos os aspectos após o século XVII. Eles estabeleceram a Royal Society, Academia de Ciência, em 1675, e trouxeram ciência e razão para a fé protestante contra o dogma e conservadorismo da religião. Eles cresceram continuamente no mar, integrando a ética protestante com o comércio e a marinha. Bacon, o fundador da Royal Society, disse o seguinte sobre a importância dos mares: porém, é certo que aquele que domina o mar possui grande liberdade e pode tirar da guerra o quanto quiser. A globalização da Marinha Real e sua exibição de bandeira em mares distantes começaram na primeira metade do século XVII, durante as guerras dinásticas dos impérios espanhol e austro-húngaro, e a Marinha mudou sua área de atividade para os mares Mediterrâneo e Caribe. Em 1760, a Marinha Real se espalhou por todos os mares do mundo, do Canadá à Índia, enquanto o nível de confiança entre seus almirantes e marinheiros aumentou depois que o almirante Nelson derrotou a frota franco-espanhola em Trafalgar, na costa de Cádiz, em 1805, e após a vitória decisiva do Duque de Wellington contra os exércitos de Napoleão em Waterloo, em 1815, a paz britânica, começou. Durante o período da paz britânica, a Marinha Real, dentro de sua implantação global, estava presente na América do Norte, no Mar do Caribe, na África Ocidental e no Cabo da Boa Esperança, nas costas do sul da América do Sul, no Oceano Pacífico, nas Índias Orientais, na China e no Mar Mediterrâneo, nas águas da Pátria. Durante esse período, antes da transição da vela para o vapor, o número de navios de linha de 2 e 3 andares, 70 e 120 canhões, atingiu um número recorde de 150 com estaleiro insular. Eles ganharam a hegemonia global graças à sua marinha no século XVII e século XIX. Eles conseguiram manter uma média de 100 navios de linha e quase 400 navios de guerra em várias tonelagens todos os anos. Essa situação garantiu que a grande maioria da população masculina se tornasse marinheiros em vez de soldados de infantaria ou cavalaria. A grande maioria desses marinheiros não se voluntariou para os navios. Eles foram levados à força, eles se tornaram marinheiros à força por meio de gangues de recrutamento. O Império Britânico, protegido pela Marinha Real, tornou-se o maior estado da história do século XIX. O Império, dono da Revolução Industrial, foi descrito como aquele em que o sol nunca se põe. Eles dominavam um quarto da terra e da população da terra. Começa a seguir o rastro dos navios de guerra. Tinha uma área de superfície de 28 milhões de quilômetros e uma população de 372 milhões. Tudo isso foi conquistado e preservado graças à Marinha Real. O Império era governado por uma hierarquia rígida, subordinada à administração central e aos governadores nas áreas ocupadas coloniais. Aqueles que se opunham a essa ordem eram confrontados pelo poder do fogo da Marinha Real e dos fuzileiros navais, em túnicas vermelhas transportados por navios de guerra. O primeiro golpe para a ascensão da Marinha Real veio dos Estados Unidos. Em 1890, a economia dos Estados Unidos superou a da Grã-Bretanha. O segundo e mais importante golpe veio da Alemanha, que completou sua unificação em 1871, tornando-se tão navalizada com a força motriz da segunda Revolução Industrial que no início do século XX, o Kaiser
Weyler 2, Wilhelm II queria um lugar nos oceanos para Berlim. A Grã-Bretanha tentou impedi-lo na Primeira Guerra Mundial, formando uma aliança com seus inimigos de 300 anos, França e Rússia. O Estado impediu que ela chegasse aos oceanos no final da guerra em 1918. No entanto, esse sucesso foi possível pela entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917. A Primeira Guerra Mundial foi vencida como uma vitória de Pirro com o dólar americano e a ajuda militar americana. Assim, a era da Pax Britânica, que começou em 1815, deu lugar à hegemonia americana. Assim, o declínio começou. A Segunda Guerra Mundial começou novamente de onde a Primeira Guerra Mundial havia parado, desta vez com a Alemanha de Hitler buscando acesso aos mares e reivindicando espaço para si nos oceanos Ásia e África. No século XX, os britânicos subestimaram a ameaça alemã pela segunda vez. Seu maior erro foi pensar que o poder de produção da Grã-Bretanha, o controle de acesso a matérias-primas e o forte sistema financeiro seriam suficientes para defender a ilha. No entanto, a realidade era muito diferente. Se os japoneses não tivessem atacado Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos não tivessem declarado guerra às potências do eixo, Hitler poderia estar em posição de colocar a Grã-Bretanha no joelho. Sua fuga do exército nazista em Dunkerque no verão de 1940 foi uma grande derrota. 40 mil britânicos morreram na ilha no bombardeio aéreo nazista que continuou de setembro daquele ano até maio de 1941. O estado insular que foi submetido a um bloqueio naval massivo por U-boats alemães submarinos até o final de 1943. Quase enfrentou a fome no final de 1942. No início de 1942, eles sofreram sua maior derrota na história quando 80 mil soldados britânicos se renderam aos japoneses em Singapura. A história se repetiu e, assim como na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos salvaram a Grã-Bretanha. No outono de 1940, eles estavam em uma situação tão difícil que Churchill pediu ao presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, que emprestasse navios de escolta oceânica para proteger suas rotas marítimas de comunicação no Atlântico e para quebrar o bloqueio submarino alemão. Por meio do acordo Lend-Lease, os Estados Unidos arrendaram 50 navios de guerra para a Marinha Real. Em troca, os americanos receberam o direito de usar as bases britânicas no Caribe. Em 1945, a Grã-Bretanha saiu vitoriosa da guerra, mas os dois verdadeiros vencedores foram os Estados Unidos e a União Soviética. A Grã-Bretanha não era mais uma potência global. Eles foram os principais atores no estabelecimento da OTAN, a formação de um bloco ocidental contra os soviéticos por meio da assistência aos Estados Unidos e sua estratégia de contenção dentro da geopolítica Himmler. Eles apoiaram os Estados Unidos em todas as suas iniciativas em política externa e de defesa, bem como no compartilhamento de informações. Eles foram feitos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e se tornaram uma potência nuclear com assistência dos Estados Unidos. No entanto, em troca, eles desistiram da liderança global para os Estados Unidos, para nunca mais tomá-la de volta. No século XIX, a Grã-Bretanha, como um estado insular, tinha como objetivo possuir um poder naval maior do que a força combinada de quaisquer rivais em potencial do continente europeu. Essa Grã-Bretanha não existia mais. Essa visão agora pertence aos Estados Unidos. O continente europeu também foi substituído pela Eurásia. No entanto, apesar de todos esses desenvolvimentos, a Marinha Real não tinha intenção de desistir de suas esferas de influência. Depois que a OTAN foi estabelecida em 1949, eles mantiveram o controle de todas as áreas marítimas pertencentes à pátria. Em 1952, o Comando Atlântico Leste da OTAN e o Comando do Canal foram estabelecidos. A Marinha Real estava no comando de ambos. No entanto, em outras áreas, sua voz não foi muito ouvida. Após intensa rivalidade com os Estados Unidos, a Marinha Real recebeu a responsabilidade do comando das forças aliadas do Mediterrâneo dentro da OTAN no mesmo ano. Esta missão, baseada em Malta, uma colônia britânica desde 1813 e lá da Marinha Real, continuou até 1967. Em 1956, quando Londres, sem aprovação dos Estados Unidos, colaborou com a França e Israel para lançar um ataque ao Egito na região do Canal de Suez e o caos irrompeu. Os Estados Unidos aplicaram pressão significativa e as relações entre Washington e Londres ficaram tensas. Eles foram punidos pelos Estados Unidos com um embargo de combustível. A partir de então, eles não podiam mais agir independentemente da autoridade dos Estados Unidos. A lei geopolítica havia entrado em vigor. Um Estado insular que perde a hegemonia não pode recuperá-la. Em 1964, a Grã-Bretanha reconheceu a independência total de Malta e em 1967, a outrora poderosa Marinha Real entregou as responsabilidades de comando naval da OTAN no Mediterrâneo aos italianos em Nápoles. Hoje, o Comando Marítimo da OTAN, estabelecido em Northwood, perto de Londres, em 2004, continua sendo a única responsabilidade de comando de alto nível da OTAN, gerenciado pela Marinha Real inglesa.
Em 1971, a Marinha Real retirou todas as implantações permanentes a leste do Suez, particularmente do Golfo Pérsico, isso marcou o fim da reivindicação da Grã-Bretanha de ser uma potência naval a par dos Estados Unidos. A principal razão para o encolhimento da Marinha Real inglesa desde meados da década de 1960 foi sua incapacidade de confrontar a Marinha Soviética sozinha. Somente a Marinha dos Estados Unidos poderia equilibrar esse poder. Uma avaliação estratégica de 1972 revelou que os soviéticos tinham capacidade para lançar 450 aeronaves contra a Grã-Bretanha, lançando 600 toneladas de bombas diariamente, ou bloqueando a ilha com pelo menos 35 submarinos. Em comparação, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha lançou a média de 35 toneladas de bombas diariamente ao longo de 6 anos. Se uma guerra OTAN, Pacto de Varsóvia, começasse na Europa em 1972, 5 grandes comboios logísticos, compreendendo 192 navios escoltados por 70 embarcações navais, teriam que cruzar o Atlântico para dar suporte à Europa. No entanto, a Grã-Bretanha não tinha capacidade para proteger os 8 portos de recebimento e áreas de ancoragem ao redor de suas costas. Para proteger os comboios entre a Grã-Bretanha e a Europa, era necessário no mínimo 32 navios de guerra e 50 helicópteros de guerra anti-submarino. A limpeza de campos minados apresentou desafios adicionais, exigindo 135 varredores de minas, mas a Marinha Real tinha apenas 37 em 1972. Comparado a apenas 7 caçadores de minas hoje. No geral, em 1972, a Grã-Bretanha precisava de 30 navios de escolta, 200 helicópteros ASW, 100 varredores de minas e 21 mil marinheiros adicionais, o que exigiria um orçamento equivalente a 14 bilhões de libras hoje. Incapaz de preencher essa lacuna, a Grã-Bretanha não teve escolha a não ser confiar na proteção dos Estados Unidos sob o guarda-chuva da OTAN. Enquanto isso, a França, sob a liderança de De Gaulle, havia se retirado do comando militar da OTAN para evitar o domínio dos Estados Unidos apenas 6 anos antes. No entanto, a Grã-Bretanha, totalmente dependente dos Estados Unidos, escolheu a complacência estratégica, reduzindo seu orçamento de defesa anualmente, especialmente a partir da década de 1970, modernizar e adaptar-se aos avanços pós-Segunda Guerra Mundial em sensores e armamento provou ser financeiramente inviável. A intervenção de 1982 nas Ilhas Falklands, a milhares de milhas do continente em severas condições marítimas de inverno, impulsionou a confiança e a reputação global da Marinha Real. No entanto, eles dependiam muito da inteligência dos Estados Unidos. Sem ela, suas perdas teriam sido muito maiores. Apesar do apoio significativo dos Estados Unidos, a Grã-Bretanha perdeu 7 navios de guerra, 24 helicópteros, 5 aeronaves e 255 marinhas e fuzileiros navais durante este conflito de inverno. Embora a vitória tenha sido comercializada com sucesso de relações públicas, ela falhou em mitigar o declínio econômico doméstico, o desemprego e a agitação social desencadeada pelo titcherismo neoliberal. A vitória das Malvinas, na realidade, marcou o começo do fim, pois a Marinha foi vítima de duras regras do neoliberalismo. Após a Guerra Fria, a Marinha Real enfrentou não apenas os efeitos negativos do neoliberalismo, mas também uma complacência nascida da derrota dos soviéticos sem disparar um tiro. O chamado dividendo da paz levou a uma rápida redução influenciada por reduções semelhantes dos Estados Unidos. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos fizeram a transição de uma grande competição de potência para um paradigma de guerra global contra o terror. A Grã-Bretanha reduziu ainda mais sua marinha. Eles apoiaram consistentemente as intervenções imperialistas dos Estados Unidos no Afeganistão, Iraque, Líbia e Síria como um aliado próximo. A intervenção russa em 2008 na Odisseia do Sul e Geórgia tirou a Grã-Bretanha de sua complacência estratégica, mas era tarde demais. Quando a Guerra Fria terminou, a Marinha Real tinha 29 submarinos, 2 porta-aviões, 12 contra-torpedeiros, 31 fragatas e 2 navios de assalto anfíbios. Hoje ela tem 2 porta-aviões, 9 submarinos nucleares, 6 contra-torpedeiros e 8 fragatas. Uma redução de 79 unidades de combate importantes para apenas 25. Em outubro de 2024, apenas 8 contra-torpedeiros e fragatas estavam prontos para o combate. Embora a Grã-Bretanha aspire e exerça influência global sobre a marca global britânica, ela não tem a força naval necessária nem mesmo para proteger adequadamente seus 2 porta-aviões de 3 bilhões recentemente comissionados. Eles não conseguiram explicar ao seu próprio público a razão pela qual recorre a 2 porta-aviões muito caros quando sua frota de superfície é tão fraca. Por outro lado, eles não podem receber pedidos porque perderam suas condições competitivas no mercado da indústria e defesa marítima. Em 29 de agosto de 2022, o mais novo porta-aviões da Grã-Bretanha, o HMS Prince of Wales, custando 3 bilhões de libras, retornou ao porto de Portsmouth após quebrar em sua viagem inaugural. Este incidente foi uma séria perda de prestígio para a Grã-Bretanha. Fracasso estratégico após o Brexit. A saída da Grã-Bretanha da União Europeia em 31 de janeiro de 2020 foi uma medida preventiva contra o desenvolvimento da cooperação da União Europeia com a Ásia e o estabelecimento de novas alianças que ameaçariam os Estados Unidos no século XXI. Quando a nova ordem mundial fosse estabelecida, a unificação das 2 Alemanhas
estava fora do paradigma geopolítico tradicional para a Grã-Bretanha. A liderança da França e da Alemanha na política de segurança e defesa da União Europeia foi um desenvolvimento inaceitável para a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Como resultado, as elites britânicas preferiram se separar da União Europeia em todos os sentidos e se integrar aos Estados Unidos, dos quais já eram completamente dependentes para a defesa. Hoje vemos os Estados Unidos e a Grã-Bretanha como craques na vanguarda da luta do sistema atlântico com a Rússia e a China. Para essa dupla anglo-saxônica, é inaceitável que a Alemanha e os países da União Europeia cresçam economicamente usando a energia russa barata. É inaceitável que a Alemanha, como um estado insular, se aproxime da Rússia, o que pode pressionar a ilha através do Mar do Norte. Eles podem atingir esses objetivos agindo com os Estados Unidos. A crise econômica de 2008 afetou Londres tanto que, pela primeira vez em sua história, eles foram forçados a ter uma estrutura de força que ficaria atrás da marinha francesa. Eles não hesitaram em embarcar em novas buscas estratégicas dentro da Europa para evitar serem completamente dependentes dos Estados Unidos. Em 2010, eles assinaram um acordo de cooperação de defesa conjunto com a França pela primeira vez desde a Entente Cordial de 1905. Este acordo prevê cooperação nuclear no campo de defesa e até inclui artigos para a cooperação conjunta de porta-aviões pelas duas marinhas. Após a reaproximação ilimitada entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, após suas intervenções no Iraque e Líbia e Síria, e a França e a Alemanha assinaram um acordo de cooperação de defesa conjunta em 2019. Enquanto isso, em 2021, eles participaram da aliança estabelecida no Extremo Oriente sob o nome de AUKUS pelo fato consumado dos Estados Unidos. A Marinha Real, que tem uma estrutura de força que tem dificuldade em proteger suas próprias águas nacionais, foi enviada para apoiar a Marinha dos Estados Unidos para ser usada contra a China. Essa situação também explica porque a Marinha Real, que tem uma estrutura de força desequilibrada sem precedentes na história marítima mundial, tem 2 navios porta-aviões em um momento em que está em declínio econômico extremamente severo. Os 2 porta-aviões foram construídos um após o outro para uso pela Marinha dos Estados Unidos. Após o Brexit e a guerra Rússia-Ucrânia, a situação da Grã-Bretanha se tornou ainda mais complicada. Em 2024, desta vez, a Grã-Bretanha assinou um acordo de cooperação e defesa muito abrangente com a Alemanha, incluindo produção conjunta de aves e patrulhas aéreas marítimas. O declínio inevitável da economia, especialmente após a crise econômica de 2008, causou rachaduras nas políticas britânicas. Em setembro de 2022, a agência Reuters escreveu em suas notícias econômicas que a Grã-Bretanha teve seu pior desempenho econômico em 313 anos. De acordo com as notícias, o declínio tem continuado rapidamente desde 2020, embora a principal razão para tal situação seja a pandemia, e é enfatizado que o golpe fatal foi causado pelas sanções impostas à Rússia. A economia britânica encolheu 11% em 2020. Esse declínio lidera os declínios econômicos experimentados em todos os países ocidentais. No G7, essa taxa foi experimentada pela primeira vez em 1709. Em 2024, o Reino Unido caiu para o 6º lugar no ranking mundial em termos de renda nacional nominal. Depois dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Índia. O declínio da marinha é diretamente proporcional ao declínio da economia. Em suma, a Grã-Bretanha está ciente que não pode competir com a China e a Rússia com seu atual poder econômico. O crescimento militar e econômico da China após os anos 2000, sua crescente influência na Europa com a iniciativa do Cinturão em Rota, a recuperação da Rússia após os anos 2000, sua prominência militar e seu fracasso em recuar na guerra da Ucrânia, que começou em 2022 contra os Estados Unidos e a OTAN, continua a causar sérias oscilações dos Estados Unidos e seu parceiro geopolítico inseparável, a Grã-Bretanha, que continua a aumentar suas hostilidades com a Rússia de uma forma que excede seu tamanho e capacidades. Como um estado insular, a Grã-Bretanha se concentrou em atender às exigências de defesa e segurança marítima com os Estados Unidos, mas a Marinha dos Estados Unidos, da qual ela dependia muito, encolheu de 600 navios para 294 navios e atualmente é inadequada. Portanto, eles também precisam de forças navais da OTAN. A principal razão pela qual a Grã-Bretanha está na vanguarda da guerra Rússia-Ucrânia tenta, de todas as maneiras, continuar a guerra, alimenta hostilidades irreversíveis com a Rússia, a expansão e aumenta as atividades da OTAN. Para a Grã-Bretanha, a Rússia não deveria poder ir para o mar, não deveria representar uma ameaça a ele, não deveria contribuir para o desenvolvimento das economias europeias. Sem o poder econômico e o poder de fogo americanos, a ele não pode defender seus interesses continentais e globais. Então, a continuação da hostilidade geopolítica entre a Rússia e os Estados Unidos é muito importante para Londres. Eles visam proteger e usar a energia naval americana no Atlântico Norte, Oceanos Árticos e Mar Báltico de uma forma que atenda aos seus próprios interesses sem recorrer ao Pacífico Ocidental. Por esse motivo, eles preferem manter a competição Estados Unidos-Rússia em vez da competição entre os Estados Unidos e China. Nesse contexto, a continuação da guerra na Ucrânia, enfraquecendo a Rússia por meio de sangue ucraniano barato e prejudicando a economia russa por meio de sanções dos Estados Unidos e União Europeia, que excedem 22 mil, e estão entre os objetivos da Inglaterra. Assim como Israel usa os Estados Unidos para sua própria geopolítica, a Grã-Bretanha também está procedendo com a mesma lógica e visão. No entanto,
A Grã-Bretanha deve aprender com seu passado e deixando de lado o fato de que o poder e a marinha americanos virão em seu socorro sempre que estiver em apuros. Deve reformatar as relações com os Estados Unidos, dos quais tem sido refém desde 1945, porque nas condições atuais a marinha dos Estados Unidos não tem nem a estrutura de força, nem a estabilidade e integridade da política interna para proteger seus próprios interesses marítimos, muito menos os interesses britânicos. O novo presidente Trump está mais determinado do que nunca a garantir que os europeus paguem sua parte justa, 5% do PIB pela defesa. Isso também se aplica à Grã-Bretanha. Trump, que acusa os países da OTAN de carona, pode em breve fazer os mesmos comentários sobre a Grã-Bretanha. Também é provável que Trump, que se compara ao presidente Maclay, que levou os Estados Unidos à Superliga em 1901, faça um acordo de Lend-Lease com a Grã-Bretanha para a modernização da Marinha Real, cuja estrutura de força está na pior condição de sua história, porque eles nem têm navio de guerra suficiente para si mesmos. Uma das razões para os comentários e declarações depreciativas de Elon Musk e Trump, que tanto humilham a Grã-Bretanha, é o estado fraco da Grã-Bretanha e da Marinha Real, que lideraram as ondas há séculos. Quando esta situação da Grã-Bretanha é avaliada juntamente com os Estados Unidos, a situação que emerge é esta: grandes potências tendem a se tornar geopoliticamente preguiçosas após ganhar grandes vitórias. Elas encolhem após grandes vitórias, aprendendo com impérios passados para proteger seus impérios. No entanto, elas não consideram os desenvolvimentos de seus rivais devido aos seus altos egos. Esta é a situação em que os Estados Unidos e a Inglaterra caíram hoje contra a China e a Rússia. O novo presidente dos Estados Unidos, Trump, está tentando criar uma fenda entre os aliados da OTAN, especialmente através do Canadá e da Dinamarca, em vez de atrair o Reino Unido e os países da OTAN para seu lado. Esta é uma atitude extremamente perigosa em termos de interesse dos Estados Unidos. A Grã-Bretanha, sem dúvida, ficará ainda mais para trás durante a era Trump. Mesmo a Grã-Bretanha desistindo de seus direitos soberanos em muitas ilhas no Oceano Índico, que fazem parte de Maurícia, em outubro de 2024, é o resultado da situação em que caiu. Não será uma surpresa se a Argentina em breve fazer novas reivindicações sobre as Ilhas Malvinas, porque a britânica não tem o poder de intervir na bacia do Atlântico Sul da Grã-Bretanha. Assim como a Marinha dos Estados Unidos só se recuperará em 2045, a Marinha Real também se recuperará se puder ficar de fora das imposições americanas. E não parece muito provável que eles fiquem de fora das imposições americanas, porque um Estado insular que perde seu poder marítimo e a soberania não pode mais ser soberano no mar e independente no exterior.